Então vamos dar sequência aqui ao nosso mini curso Consertudo. E uma questão o seguinte: se vocês não pegaram a aula aí sobre a aula básica sobre o multímetro simples, vocês dêem uma olhada lá para já ir entendendo que a partir daqui a gente vai começar a usar ele para fazer os testes nos aparelhos. Bem, então, dando sequência aqui ao Consertudo, o pessoal pergunta o seguinte: Dante, é possível a gente aprender a consertar diversos aparelhos? Isso não vai embaralhar a nossa mente, coisa e tal? Não. Olha, você tem a possibilidade de consertar uma diversidade de aparelhos. E vai se tornar cada vez mais fácil quando você entende o princípio de funcionamento do aparelho. Eu já vou explicar para vocês como é esse princípio. Olha, o princípio de funcionamento de um ferro elétrico é diferente do princípio de funcionamento de um liquidificador. Mas o que é esse princípio de funcionamento? Digamos assim, o que aquele aparelho faz com aquela energia que ele recebe? Esse é o princípio de funcionamento. O princípio de funcionamento do ferro a gente sabe que é esquentar. Mesmo que seja um ferro diferente. Deixa eu pegar um outro aqui para vocês verem. Esse está funcionando normal, mas esse a cliente disse que parou. Então esse é um ferro a vapor. O princípio de funcionamento desse ferro é o mesmo desse. A diferença é que esse tem um vapor. De onde sai esse vapor, a gente coloca água no ferro e ao apertar esses botãozinhos, a água entra em contato com essa chapa que está quente e essa chapa vai fazer essa água vaporizar, borrifando ela na roupa, dando aquele ar que você já sabe. Mas o princípio de funcionamento é o mesmo. Então, o ferro elétrico, ele pega a corrente que ele recebe, aquela corrente que ele recebe, digamos, a energia que ele recebe, vai transformar ela em calor. A energia elétrica vai ser transformada em energia calorífera. Mas esse aparelho consome energia? Não. Seria uma brutalidade a gente dizer, né, que ele não consome energia. Mas como assim ele não consome energia se a gente paga aquela conta? Mas na física, ele não consome energia. O que ele faz é transformar essa energia. A energia ela não pode ser destruída, ela pode ser transformada. Então o que ele faz? Ele pega aquela energia elétrica, transforma em energia calorífera. E com o tempo essa energia vai se dissipando no ar, que o vento vai dissipando ela. A um modo grosso, é esse a base. Então ele recebe a energia elétrica e transforma em calor. Já o liquidificador, o que ele faz? Ele tem a hélice lá, que a gente sabe que gira para bater e coisa e tal. Então o que ele faz? Ele recebe essa energia elétrica e transforma em energia mecânica. Lá vai estar a hélice rodando, batendo e vai transformar em um movimento mecânico. Então ele pegou a energia elétrica e transformou em energia mecânica. Podemos pegar essa energia mecânica e transformar em energia elétrica depois. Podemos pegar essa energia que foi transformada aqui em calor e transformar ela em energia mecânica. E transformar a energia mecânica em energia elétrica novamente. Então tem esse ciclo. Então aí que está a lei da física que diz que os aparelhos não gastam energia. E sim, eles transformam em outras formas. Mas não vamos adentrar muito a esse ponto da física. E sim ao Quando conceito. não se tem muito conhecimento, a primeira coisa que a pessoa pega um aparelho, ele quer logo desmontar todo aí para ver o que tem dentro. Mas isso aí pode lhe dar muito trabalho no conserto. Então, no conserto, a primeira coisa que a gente avalia quando o cliente traz aquela mercadoria para você ver aquele aparelho com defeito, é você anotar como aquele aparelho estava certinho, data que você pegou, tudo certinho, o que era as reclamações do cliente sobre aquele aparelho para você ter como começar. Muitas vezes o cliente não tem como informar muito, ele fala só parou. E você vai começar pelo cabo dele. Você vai checar aquele cabo, se ele não está partido em algum lugar, se não foi ruído, se não foi queimado, se não tem um lado que o fio é um pouco duro, às vezes tem um lado que está muito mole, pode ter partido ali dentro. E o seu aparelho vai lhe ajudar. Você vai procurar abrir os pontos do aparelho, aqueles pontos que mais fáceis de abrir e mais que podem dar defeitos. No caso aqui, o cabo. Nesse caso aqui, olha, o aparelho,
a gente pode fazer um teste antes de abrir o aparelho. Acontece muitas vezes, às vezes o cliente traz o aparelho para você e o aparelho não tem problema algum. Às vezes é um problema na tomada dele lá e aí ele acha que deu um problema. Aí você vai observar se for realmente isso e orientar o cliente a vir em outra tomada. Geralmente, às vezes, a pessoa testa em 2, 3 tomadas. Então aqui vamos usar agora as escalas. Temos aqui uma escala de 200 ohms, como eu mostrei para vocês no multímetro. Aqui é uma escala para medir resistência ou continuidade do fio. Quando a gente toca uma ponta dessa na outra, vai ali apresentar um número bem baixo ali. Essa é a resistência interna do nosso multímetro. Isso quer dizer que se a gente colocar ele aqui, olha, vai estar passando também lá, vai registrar um número lá. Se eu usar uma resistência maior, também vai aparecer ali o número dela. No caso aqui, vamos medir se tem alguma passagem de corrente. Se registrou uma medida ali, vai ter uma passagem de corrente. E essa passagem de corrente é o que a gente vai descobrir com as nossas contas. Então, como está ligado aqui, podemos fazer a medição. Houve uma passagem de corrente lá, olha. Pode ser um mau contato que o cliente esteja tendo na casa dele lá, ou a tomada, às vezes, com defeito, quando ela balança, ela falha. Mas aqui registra uma passagem de corrente, olha. Está na escala aqui de 200 e registra ali 50, que ele tem a resistência interna, registra 50. Qual será a corrente que vai passar aí? Já já vamos descobrir. Só vamos mexer aqui para ver se há um mau contato. Repare que esse aparelho está fora da tomada. Então eu vou mexer aqui. Já não está passando mais corrente ali. Acontece muitas vezes essas tomadas elas vão sujando aqui, olha, uma sujeira. E aí deixa de passar corrente. Então eu vou fazer uma limpeza nessa aqui. Pode pegar um bombrilzinho, fazer uma limpeza para o contato melhorar. Pronto, já limpei os contatos aqui com a palhinha de aço. E lá está passando lá, olha, a corrente aqui, olha, ou melhor, a resistência dele está marcando 48,3. Vamos deixar esses 3 aí pela resistência do aparelho. Então tem 48. Vamos mexer aqui para ver se tem uma diferença ali. Às vezes quando a gente mexe acontece os números sumir. Então se acontecer isso, o aparelho vai estar com o cabo cortado ou com mau contato. Como ali está normal, vai ver só a sujeira mesmo. Mas vamos abrir ele para mostrar as peças. Mas qual será a corrente que vai passar nesse aparelho? Quando colocamos nessa medida aí de resistência, que está aqui nessa área da letra grega que eu falei para vocês, o ômega, para medir quantos ohms tem ali, podemos saber qual a resistência que passa pelo aparelho. Sabemos a tensão dele e aí vamos saber qual a resistência. Ali tem uma resistência de 48. Qual será a corrente que vai passar nessa resistência do ferro? Antes da gente medir ali, então vamos ver, olha. Então temos R. R é 48. E a tensão dele em volts que ele trabalha é 220. Então 220 volts. Se a gente pegar os volts, que é a tensão dele, é dividido por R, vai ser igual a I. Então vai ficar a conta desse jeito aqui, ó. Olha como vai ser a formulazinha. E dividido por R é igual a I. E é a tensão em volts. R é a nossa resistência lá. I é a corrente que a gente vai encontrar em amperes. Então temos E 220 dividido por 48, 4,5 amperes. Pronto. Então essa é a corrente que vai passar nele.
4,5 amperes. Ah, mas para que queremos saber que corrente vai passar? Para a gente ter uma noção se está passando a corrente certa e se esse fio que colocaram é dimensionado corretamente para essa corrente. Pode ser que o fio esteja quebrando, esteja arrebentando, porque não colocaram o fio certo. Basta a gente olhar a tabela de fio. Esse é um fio 2,5. Vamos ver lá que esse fio suporta a corrente até 30 amperes máximo. Corrente de trabalho dele, 20 amperes. Então está um fio bem dimensionado. Aqui suportaria ter um fio de 1,5, que é um fio que está para 15 amperes. Mas só que com mexe e mexe ele se quebra mais fácil. Então é melhor colocar de 2,5. Então pegamos o que? Pegamos a tensão, dividimos pela resistência e encontramos a corrente em amperes. Então aqui 4,5 amperes. Vamos conseguir medir essa corrente com esse aparelho? Não. Esse aparelho só mede corrente contínua. E aqui vamos estar medindo uma corrente alternada. A nossa rede da nossa casa é uma corrente alternada. Quer dizer que ela vai e volta. Ela vai e volta. Ou melhor, ou sobe e desce. Ou liga e desliga. Então agora eu vou abrir o aparelho para a gente ver como é por dentro desse aparelho. Ele não tem muita dificuldade, esse modelo aqui. A gente pode vir aqui, olha, retirar essa chapinha que tem aqui. Retirou essa chapinha, a gente vai ver aí os parafusozinhos dela, onde a gente vai tirar. Retiramos também esse parafusinho aqui do fundo, olha. Geralmente um parafuso em fenda ou em estrela. Então essa é uma chavinha de 1/4 de polegada. Quer dizer que a polegada foi dividida em 4 partes. Essa chavinha tem a medida de uma dessas partes. Ela nem é 7 nem é 6. Porque a medida em polegada ela é um pouco diferente da medida em milímetro. Olha a pecinha que eu estou falando para vocês. Essa pecinha é a que pega aqui no seletor. Olha aí. Então quando a gente for colocar, tem que colocar ela naquele mesmo lugarzinho lá. É só olhar aqui certinho o ruminho dela, procurar encaixar certinho. Pronto. Retiramos aqui. Vamos retirar essa outra parte aqui, olha. Tá cheio de pó aqui, de lã. É por causa que vai passando roupa, então vai acumulando um pouco de lã aqui. Vou fazer uma limpeza aqui com um pincelzinho e já mostro para vocês. Então pronto, eu já retirei aqui toda aquela lã que estava atrapalhando aqui. E observei que ele está com os contatos dele ali, olha, colado. Ó, os dois contatos colados. Possa ser que esteja acontecendo isso. Ele está esquentando demais e aí começa a queimar a roupa. O ferro não desliga. Uma coisa que poucos não sabem é que quando está passando roupa, o ferro esquenta até uma determinada ponto ali e depois ele desliga. Ele desliga. Quando ele começa a perder a temperatura abaixo daquele controle que a gente deixou, ele volta a ligar. O ferro não pode ficar ligado todo o tempo em que está passando roupa, porque ele vai esquentando, esquentando, esquentando. Chega um tempo ele pode queimar a roupa e queimar a própria resistência dele. E onde está a resistência do ferro? Ela está aqui dentro desse compartimento aqui, olha. Ela não está fazendo contato com essa parte aqui. Aqui dentro há um material isolante. Aqui, uma porcelana. E aí, vai esquentar essa porcelana e ela vai dissipar esse calor da resistência no material, no alumínio, que é um bom condutor. E aí, ele vai aquecer rápido. Essa resistência é como se ela fosse uma resistência de chuveiro também. Tá vendo? Essa aqui é a resistência de um forninho. É a mesma resistência que tem no ferro ali protegida. Se a gente medir aqui, a gente vai encontrar o valor dela também. Se ela estiver contínua aqui, lá, olha, registrou lá, olha. Registrou um valor lá. Então, o ferro, podemos medir aqui agora, olha. Direto no pé da resistência, de um lado e de outro, sem passar na chave. Lá está a medida dele.
Essa aqui é a chave dele, olha, tem um cabo aqui, olha, um ferro. Não poderia ser fio aqui, porque ele termina derretendo com o calor. Então esse ferro pega daqui da base, entra aqui nessa peça e sai. Essa peça é chamada de termostato. É ele que vai regular. Esse é o termostato quente. E tem o termostato também de geladeira, que falaremos em uma outra aula. Esse termostato quente, ele é feito de dois materiais diferentes, chamado de par bimetálico. Então, quando um material desse ele aquece, ele vai se dilatar. Ele dilata, levanta, abre o contato. Aí não vai passar mais corrente. Quando ele vai esfriando um pouquinho, ele volta a grudar, passa a corrente e assim ele fica fazendo esse movimento de abre e fecha. Mas toda vez que ele se abre, aparece um arco elétrico aí. O que é esse arco elétrico? A corrente que está passando de um lado para o outro, ela foi interrompida bruscamente. Isso aí vai fazer com que pule uma faísquinha. E essa faísquinha ela vai comendo os contatos dele. E aí aconteceu o ponto desse contato soldar um no outro ali. Então eu vou interromper ele aqui, olha, abrir ele ali de novo, olha. Agora abriu. Então se ele estiver ruim, a gente temos que trocar o termostato. Se ele estiver só sujo, com sujeira, podemos lixar com a lixinha ali, ver se ele está apoiando certinho. E essa regulagemzinha aqui, o que ela vai fazer? Apenas apertar essa molinha aqui. Ela aperta a molinha, quando apertamos ela, está no canto todo lá. Quanto mais apertada, mais tempo ele vai ficar esquentando para poder levantar. Quando ela está quase folgada aqui, só triscando, então qualquer esquentadinha que dá, ela vai retorcer e liberar a passagem lá de corrente, olha. Olha aí o contatozinho dele, ó. Então quando aquece, o material dilata e o par bimetálico se abre. Voltou a esfriar, ele fecha. E quando apertamos aqui esse parafuso, vai estar forçando mais ele para ele ficar mais tempo lá. É o que vai fazer ele aquecer mais. Então aqui, como ele está funcionando normal, só foi abrir o parzinho dele ali. Eu vou deixar ele aqui nessa temperatura. E aí, deixa eu ver aqui a medida dele aqui certinho, para já medir para vocês a corrente. Só vou deixar ele ligado um pouquinho ali. Pronto, está no mínimo ali. Agora eu vou ligar ele e vou fazer a medição aqui, medir a corrente de passagem com o nosso aparelho. O lugar que dá mais defeito é, como eu falei para vocês, é o cabo de força, a tomadazinha, ou essa parte aqui pode acontecer de soltar um desses pinos. E aí é o que vamos ver. A corrente no aparelho ela tem que entrar e circular para funcionar ele. Nesse caso aqui, olha, como essa é a chave só é entrada e saída. Olha, entrou aqui, passa nos contatos lá e retorna por aqui, vai para um lado da resistência. A resistência tem uma continuidade e chega ao outro lado aqui da rede, fazendo assim e fechando o circuito. Se interromper uma dessas partes aí, é o que vai acontecer, o aparelho não funcionar ou dar mau funcionamento. Suponha que uma parte dessa se parta e comece a pegar aqui na lataria do ferro. Aí ao tocar no ferro a gente vai sentir choque. Ele não pode tocar. Apesar da resistência estar aqui, mas não está em contato direto com a chapa do ferro. Isso aí a gente termina tomando choque. Então aqui, olha, essa outra parte de ferro aqui também ela não pode tocar aqui para não fechar curto-circuito. O curto-circuito é caracterizado também quando o circuito está fechado. Foi caracterizado que houve um curto, mas como tem um consumidor, não vai ser um curto alto, vai ser um curto controlado para o funcionamento do aparelho. E um curto-circuito alto é quando há uma interrupção aqui no aparelho, antes da corrente percorrer aquele circuito, ele tem um fechamento aqui, antes. Isso aí é que caracteriza um curto-circuito alto e termina queimando a instalação. Às vezes não chega a passar para dentro do aparelho, queima só a instalação. Então vamos medir aqui a corrente que vai passar aí. Olha ali, está passando 3,7 amperes ali.
E aqui já está aquecendo o ferro, olha. Vamos dar um tempinho para ver em quanto tempo ele vai desligar aí, tá no mínimo. Olha lá. Houve um contatozinho ali, eu acho que deu para ver para a câmera. Então foi isso, a separação do pá bimetálico. O que aconteceu ali, olha, zerou. Eu não desliguei, ele continua a tomada. E aí, quando o material lá, o pá bimetálico, aqueceu, o material se dilatou, abriu, houve aquele arco elétrico, como eu falei para vocês, separou os contatos, para de passar corrente e o ferro continua quente aí. Quando ele perder essa temperatura dele abaixo daquela ali, o material volta a se contrair de novo, volta ao estado normal e fecha os contatos normalmente. Então o ferro está funcionando. Então pronto, então deu para vocês verem aí como foi a base de funcionamento dele. Ele está um pouco quente aqui, eu estou deixando ele esfriar para montar. Como não tinha interrupção nenhuma, era só descolar os contatos e fazer a limpeza deles e está o ferro pronto. Então deu para vocês verem o funcionamento dele como é. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a este tipo de ferro, vocês deixem nos comentários. O ferro a vapor vocês vão proceder com as mesmas medidas. Esse ferro a vapor ele costuma ter dentro dele um tipo de fusível térmico internamente nele. Esse fusível térmico ele costuma arrebentar também quando se romper, quando o ferro aquece demais. Ele é uma pecinha aqui no canto aqui quando vocês abrirem ele ou aqui presa por um parafuso. Ela às vezes vem com a capazinha para não queimar. E às vezes o ferro, quando acontece, o pá bimetálico não se abre, ele termina queimando esse fusível térmico. Então quando vocês tirar, substitua por outro e aí vai estar de como era antes. Porque se vocês colocar esse fusível térmico, se vocês colocar o fio direto, ele vai ficar igual esse aqui. Esse aqui vocês viram que o contato colou e aí ele fica aquecendo demais até chegar a um ponto que pode queimar a resistência. O acontecimento que faz ele colar é justamente por acontece aquele arco elétrico. Às vezes é muito alto o arco elétrico e aí ele termina, às vezes que está quente demais, quando ele volta ele bate e gruda uma pequena soldagem ali de um ponto no outro. Quando ele cola também aparece um arco pequeno e ele termina soldando uma parte na outra. Bem pessoal, com isso aqui conclui essa aula aí sobre o ferro. Se vocês gostaram, deixe o ok de vocês, compartilhe o vídeo para que outros vejam, se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima.